que ele era uma personagem messiânica e pensaram, sobretudo, que ele era um precursor do Messias iminente. No entanto, o próprio David Reubeny confirma no seu diário que perante eles, ele sempre se apresentou não como uma personagem de caráter messiânico, mas como um combatente. Portanto, era uma pessoa que vinha a Portugal com uma missão específica, que era pedir auxílio ao rei de Portugal em termos de armamento e em termos de frota. Logicamente, que as comunidades de cristãos novos, do caminho por onde ele passava até Lisboa e etc., portanto, sempre viram nele uma personagem de caráter messiânico. Diogo Pires, que era escrivão da Casa da Suplicação em Lisboa, ficou tão entusiasmado que se autocircuncidou e depois foi para a Itália. Aí voltou ao judaísmo e tomou o nome de Salomão Molco. Depois foi para a Itália. O rei Dom João III começou a ficar bastante preocupado com o entusiasmo todo messiânico e judaico que aconteceu em Portugal e insistia com o Papa para a instauração da Inquisição em Portugal. E portanto, o Salomão Molco conseguiu que o Papa recusasse a instauração da Inquisição, portanto, tal como era pedida pelo rei, pelo menos adiou um pouco, acabou por vir a ser instaurada, não é, a Inquisição, mas ele conseguiu adiar durante um certo tempo e conseguiu também que não fosse considerado apóstata, embora ele, portanto, ele mudou portanto, ele deixou a religião, portanto, o cristianismo, não é? E voltou ao judaísmo, portanto, conseguiu que o Papa considerasse que ele não era apóstata porque a sua conversão tinha sido feita à força e contra a sua vontade. Ele tentou sempre colocar o Salomão Morro um bocado à parte, porque era uma personagem messiânica, etc. No entanto, o Salomão Morro regressou à Itália e tentaram visitar o Carlos V em Ratisbona. E foi o Salomão Morro que tentou converter o imperador ao judaísmo. Portanto, este facto foi o fim de toda a aventura. O Diogo Pires, portanto, tinha uma origem cristã, portanto, ele nasceu cristão e foi sentenciado à morte, à fogueira, em Mantua. O David Reubeny foi enviado da Itália para a Espanha e foi sentenciado na Inquisição de Lorena. Portanto, foi transportado para Badajoz. Desconhece propriamente o que aconteceu ao David Reubeny. Pensa-se que tenha sido em algo da fé em Badajoz, mas que teria sido transportado mais tarde para Évora. David Reubeny terá sido sentenciado em Évora. Os inquisidores em Badajoz e em Évora tentam denegrir a sua imagem e mostrá-lo como um simples sapateiro, não uma pessoa de origem régia, um mentiroso e nem sequer judeu. Desta forma, eles podiam sentenciá-lo do ponto de vista inquisitorial. No judaísmo, o Messias é absolutamente um ser humano, com características humanas, não é sobre-humano, não é divino, não é filho de Deus, nem metade, nem um terço de Deus. É um ser humano que vai ter um carisma muito forte, um conhecimento muito grande, uma capacidade de chegar às pessoas muito grande e capacidades práticas para dirigir o povo de Israel face aos desafios da vida no mundo e a reconstruir o templo onde se voltará a fazer o serviço clássico do ritual judaico. Vai nascer e morrer como todos nós. A figura de Jesus e da secta que seguiu o Jesus no judaísmo não é contemplada, pura e simplesmente. Não aparece no Talmud, nem nos textos da lei posteriores ao Talmud. A controvérsia começou a nascer na Idade Média, especialmente entre os judeus sefarditas dessa área do mundo e a Igreja Católica. Isso levou àquilo que levou à Inquisição, e conhecemos muito bem as desgraças que isso criou. Mas, de facto, a nossa visão de Jesus não é negativa nem positiva. Simplesmente nós não achamos que ele seja o Messias, nem que tenha as características que o cânon judaico
pede para que uma pessoa seja considerada Messias. A passagem de David Reubeni vai deixar marcas. Em Évora, um juiz, o Dr. Gil Vaz Bugalho, cristão velho, converte-se ao judaísmo. O caso é tão grave que Dom João III o menciona ao Papa. A Inquisição temia uma onda de fervor religioso entre os cristãos novos, ao ver um cristão velho, culto e importante, aderir à ideia de um Messias. Ele conta no processo inquisitorial que a sua conversão aconteceu por 1526, a quando da vinda a Portugal do tal David Reubeni. Portanto, ele converte-se e depois começa a instruir a sua família, tinha uma filha, que depois vai testemunhar contra ele na Inquisição, mas, portanto, põe-se a aprender os ritos da fé mosaica, a traduzir o Pentateuco, a traduzir outros textos, e de facto envolve-se por correspondência, por contactos efetivos com os principais representantes destes núcleos, que é o caso do mestre Gabriel em Lisboa e o Luís Dias em Setúbal. Em Setúbal, um alfaiate cristão novo começava a agitar os que esperavam por um Messias. Em cartas apanhadas pela Inquisição, Gil Vaz Bugalho confessa acreditar verdadeiramente nele, mas não é o único e não é só gente do povo. Há um halo de popularidade à volta deste personagem, que tinha grande habilidade para comentar passagens bíblicas de Daniel e de Jeremias. Falava-se de milagres e em sua casa havia juntamentos onde se rezava e praticava a lei velha. Após 14 anos a sofrer no cárcere, Gil Vaz Bugalho é queimado. Em 1541, também o Messias de Setúbal termina o seu percurso na fogueira e, nesse auto de fé, cruza-se com um sapateiro de Trancoso. O único documento que há sobre o Gonçalo Anos, esta figura enigmática, sapateiro de Trancoso, é o processo inquisitorial, que estudamos e lemos com muito cuidado. E há claramente um desfazamento entre o que está ali no processo inquisitorial e a imagem, essa colagem que tradicionalmente foi feita entre a sua obra e a sua vida com a causa cristã nova. O processo, em que é que consiste o processo dele? Em primeiro lugar, 3 delatores, todos eles cristãos novos. O primeiro é Diogo Montenegro, que pela primeira vez em 1538 diz que um sapateiro Trancoso veio a Lisboa e causou um grande alvoroço com trovas que tinha escrito, mas dá a ideia que o Tribunal, veja, 1538, o Tribunal não dá muita importância a isso, como que esquece. E depois tem mais 2 delações, ambas de maio de 1541, 19 e 21 de maio, 2 cristãos novos, um João Fernandes e um Jorge Fernandes, que dizem que sabiam de facto algumas trovas dele, que um cristão novo de Trancoso as tinha mandado para Lisboa, e essa terceira delação do Jorge Fernandes é de facto a mais grave, porque diz que ele escrevia profecias que falavam na vinda do Messias e por isso é que ele era apreciado e procurado. Bandarra era um cristão velho, um homem do povo que sabia ler e escrever e durante anos estudara os textos bíblicos.